Louvado seja Deus, aleluia. Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim a palavra: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicastes a nação, a alegria lhes aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto revolvido em sangue, serão queimados e servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste príncipe e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meu Deus, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, através do teu Espírito Santo, ajudar a cada um, meu Deus, nessa noite, que a tua palavra possa penetrar nos nossos corações, que não seja, meu Deus, o entendimento humano, mas o entendimento que vem do céu, a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Esse trecho que nós lemos era o maior de todos os anseios do povo que se ouvia falar de Deus, do povo que cria, que confiava, que acreditava, do povo que esperava, do povo que ansiava por um dia ver a manifestação do Filho de Deus, do Messias, do ungido, daquele que viria para restaurar. A palavra, ela deixa aqui bastante claro que as pessoas, o mundo, as nações, todos estavam em trevas, trevas tenebrosas, mas havia a promessa de que o Filho ia nascer, amém? De que o Filho de Deus haveria de vir para dar vida, para dar luz, para fazer resplandecer no meio da desgraça, do choro, do pranto, do desespero, da desesperança. Haveria de vir aquele, o ungido, o Messias, aquele que restauraria todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, as pessoas, elas viveram durante séculos e séculos e milênios, esperando o dia do cumprimento dessa boa nova, louvado seja Deus. E nós vimos, através da palavra de Deus, contemplamos através do ensinamento do Evangelho, que um dia isso se cumpriu. Quando? Quando Jesus, ele nasceu. Não só fisicamente, mas também no mundo espiritual, brilhou uma luz, louvado seja Deus. E todos puderam ver a grandiosidade dessa luz, aleluia. A partir daquele momento que essa profecia se cumpriu, e ela foi dita aqui 700 anos antes de Jesus nascer, e Isaías profetiza de que haveria alegria, haveria júbilo, haveria festa. Era como no tempo da colheita, era como no tempo dos despojos, quando você vem de uma batalha e você vence a batalha, ou então quando você passa um tempo plantando e ali se esforçando, e aí quando chega o dia da cega, o dia da colheita, aí você colhe fartos frutos, e você enche os seus celeiros, você se alegra, você comemora, você festeja, você vai viver uma nova fase, uma nova etapa da sua vida, louvado seja Deus. E foi isso que aconteceu quando Jesus veio ao mundo. Quando Jesus vem, irmãos,
Jesus, eu queria falar para os irmãos nessa noite, sobre 4 ênfases da vinda de Jesus. O que Jesus destacou mais no seu ministério? O que foi tão importante? Porque, veja bem, o ministério de Jesus foi curtíssimo. Às vezes, irmãos, nós hoje vemos o quê? Um pastor, por mais dedicado que ele seja, homem de oração, homem de Deus, servo de Deus, ele passa 10, 20, 30, 40 anos, às vezes, para estabelecer uma igreja, uma congregação, às vezes de 50, 100 pessoas. Eu estou falando de igreja, de crente, não estou falando de show que atrai milhares, não. Isso aí faz marketing, aí o povo vem. Fazendo marketing, fazendo propaganda, o povo vem. Por exemplo, se hoje tivesse um cantor aqui famoso, mas essa igreja não cabia. Sim ou não? Mas um João sem nome, um Zé ninguém, falando, né? Quem quer ouvir? É assim que as coisas acontecem nesse mundo. Então, um homem de Deus, servo de Deus, temente, fiel, ele às vezes leva 5, 10, 20, 30, 40, a vida toda para desenvolver um trabalho, um ministério, alguma coisa positiva para o reino de Deus. O ministério de Jesus foi curtíssimo, 3 anos, no máximo 3 anos e meio. E Jesus conseguiu fazer coisas tremendas e extraordinárias. E nesses poucos anos que ele viveu no seu ministério, algumas coisas foram muito salientes, foram muito visíveis. E eu queria falar de uma dessas nessa noite. Se depois a gente tiver oportunidade, a gente fala das outras. Que é a respeito da mensagem do arrependimento. Você imagina o seguinte: quando Jesus não era famoso, a partir do momento que ele começou a falar, talvez não desse ouvido. Porém, depois que Jesus faz milagre, depois que Jesus fica conhecido, depois que ele fica, a fama dele se espalha por toda a região, e aí ele é morto, e ele ressuscita, e as pessoas e a igreja começa a crescer, e a multiplicar e tudo mais. O que as pessoas vão fazer? Espera aí, vamos relembrar o que foi de tão importante que Jesus fez nesses 3 anos que ele ficou aqui nos ensinando conosco, andando conosco. Vamos ver. Aí foram atrás. Aí o que consta na palavra? Que uma das primeiras mensagens, uma das coisas mais importantes que Jesus bateu na tecla, falou de novo, chamou a atenção, foi a respeito do arrependimento. Irmãos, o arrependimento é o pontapé inicial para que a obra que Jesus veio fazer realmente se concretize e tenha benefícios e tenha resultado na vida das pessoas. Olha, o evangelho sem o arrependimento não é evangelho. As pessoas, irmãos, hoje elas vão para a igreja, elas frequentam igrejas, elas se dizem cristãs, se dizem crentes, se dizem gospel, se dizem tudo, mas elas não param para se arrepender. Elas não têm consciência de arrependimento. Elas não têm consciência do pecado. E foi isso que Jesus quis atacar de primeira. A primeira oportunidade que ele tem, ele vai falar justamente do pior mal que o homem estava submetido, que era as trevas do pecado. O homem estava submetido às trevas do mal, do pecado, do erro, da desobediência, de viver quebrando os mandamentos de Deus. Então, o que Jesus fez de tão importante no seu ministério? Primeiro, ele foi dizer: olha, é muito importante que você entenda que eu não estou aqui por acaso, que vocês precisam se arrepender. Se arrepender de quê? Do pecado. E o que tinha acontecido para que as pessoas vivessem nesse mundo de trevas, nesse mundo de pecado, nesse mundo afastado de Deus? Olha, o problema do pecado era tão sério que Deus já havia advertido. Eu queria ler com os irmãos aqui uns versículos, lá em Deuteronômio, capítulo 28. Olha, quando Deus vai advertir o seu povo, Deus escolhe um povo para si e diz assim: olha, vocês têm que ser obedientes. Porque se vocês forem desobedientes, vai acontecer um monte de mazelas com vocês. Então o homem pecava, o que vinha para ele?
as bênçãos que Deus tinha prometido? Não, as mazelas, as maldições, os males, as pragas. Era isso que acontecia. Então lá, Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, maldito será no campo, maldito será o teu cesto, maldito será a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será ao entrares, e maldito será ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota, em tudo o que pusestes a mão para fazer, até que sejas destruído, até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixastes. Então era essa a situação do homem. Ele pecava contra Deus. O que ele atraía para si? Maldição. Então o mundo era uma maldição só. Até o povo de Deus vivia sobre maldição. O povo de Israel passou a ser perseguido. O povo de Israel passou a ser exilado. Eles plantavam e não colhiam. Chegou um ponto em Israel, irmão, que o pecado era tão grande, Deus castigou tanto aquele povo para eles se converterem, mas como não havia arrependimento, a mão de Deus pesava mais forte ainda, que eles chegaram ao ponto de comer os próprios filhos. Estou exagerando? Estou não, está na palavra. Amém, irmãos? Era uma coisa absurda. A desobediência traz para a vida do homem o mal incalculável. Como é que o homem se livra do mal, né? O passo inicial é aquilo que Jesus pregou: se arrependendo do seu erro, do seu pecado, do seu mal. Diga graças a Deus. Aí Deus, ele cria uma forma do homem colocar a mão na consciência. Deus, ele cria uma maneira do homem dizer assim: pare um pouco, você não está vendo que você está quebrando os mandamentos de Deus? Aí Deus cria um método, né? Uma maneira de fazer com que eles cumprissem rituais, para que eles lembrassem que aquilo ali, aquele ritual, era por causa dos pecados dele. Aí Deus manda eles fazer sacrifício de animais. Aqueles sacrifícios de animais apontavam para quem? Para o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, o Senhor Jesus. Aí toda vez que eles matavam um cordeiro ou matavam um novilho, era para eles colocar a mão na consciência e dizer: eu pequei, eu errei, e por causa disso o Filho de Deus vai morrer. O Messias que vai vir para me libertar, para me dar vida, vai morrer em meu lugar, como esse cordeirinho está morrendo em meu lugar. Então o sangue era derramado por causa do pecado do povo. Aí diz a palavra de Deus, lá em Samuel, que o povo, irmãos, era tão mau, o coração tão ruim, que até o ritual que Deus mandou eles fazerem, o que eles faziam? Eles faziam de uma forma sem sentimento, sem compromisso. Fazia para cumprir o horário, fazia para cumprir. Nem assim que muitas vezes a gente vem na igreja, a gente faz, a gente canta, a gente louva, a gente ora, apenas para mostrar que a gente está fazendo aquilo. Mas não tem coração, não tem sentimento, não tem busca, não tem vontade, não tem mão na consciência de dizer: isso que está acontecendo aqui é por mim, foi por minha causa. Não tem nada disso. Aí, olha o que aconteceu. Depois deles tanto fazer sacrifício de manhã, de tarde, e sacrifício, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, aí o sacrifício virou sem sentido. Ficou um sacrifício sem sentido. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. O povo deixa de desobedecer, eles deixam de obedecer a Deus, vivem uma vida toda errada. Aí o que faz? Vem no domingo à noite e ceia, porque é um ritual.
A pessoa faz o discipulado e se batiza. Pronto, agora está tudo bem. Continua errando, continua praticando o mal. Aí Deus diz: tenho tanto prazer em sacrifício, eu tenho mais prazer em obediência. Amém? É isso que Samuel está falando aqui para Saul, quando ele errou. Lá na frente, Isaías capítulo 1, também vai falar assim, ó: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, e nem de cordeiro, e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso da vossa mão? Que viesses a pisar o meu átrio. Não continues a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e as convocações das assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solente. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, ou seja, de suportar essas coisas. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não os ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, e tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O que Deus está dizendo aqui para o povo? Se arrependam. Porque só fazer o sacrifício, matar o cordeiro, matar o bode, fazer o sangue esparramar pelo altar, não vai ser suficiente para você. Você tem que pensar, colocar a mão na consciência e dizer: eu tenho que me arrepender do meu erro, do meu pecado. Veja, irmãos, que é sério a palavra. Não é brincar de servir a Deus. Deus exige uma posição real, não é apenas um formalismo. Então, o arrependimento ele é essencial. Sem o arrependimento não há, na verdade, mudança. Não há mudança, não há transformação. Como alguém vai mudar o caminho se não reconhecer que está errado naquele caminho? Como alguém vai mudar de direção? E é isso que arrependimento quer dizer, né? A palavra lá no original quer dizer metanoia. Arrependimento é mudança de direção, mudança de pensamento, mudar o procedimento. Amém? A palavra de Deus diz que todos, profetas, apóstolos, o Senhor Jesus, e depois todo mundo, quando se pregava sobre arrependimento. Veja lá, Joel capítulo 2, versículo 12. Ainda assim agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Olha o que Deus é: bom, maravilhoso, benigno e tudo mais. Mas requer do homem o quê? Que ele rasgue as roupas, como eles faziam. Eles faziam isso, rasgavam as roupas, pegava cinza, tacava na cabeça, ficava lá. Não é isso, irmão. É mudança de coração, de mente, de atitude. É entender que está errado, é entender que falhou, é entender que agravou a Deus, é entender que fez algo que era contrário à vontade de Deus. João, né? João Batista, a palavra diz lá em Mateus capítulo 3: e naqueles dias apareceu, capítulo 3, versículo 1, Mateus 3, 1,
E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Pregando o quê, hein? O que João foi pregar? Versículo 2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Diga graças a Deus. Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Profetas? Sim. Jesus? Sim. João Batista? Sim. Lá na frente, Pedro, na primeira pregação de Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, você sabe qual é a mensagem final? Nós até falamos aqui há poucos dias atrás, não sei se vocês lembram. Das 7 igrejas do Apocalipse, 5 ele exigiu arrependimento. 5 das 7 eram igrejas que precisavam se arrepender. E às vezes o crente acha que não precisa se arrepender. Estou na igreja, eu sei, eu trago o dízimo, eu faço as minhas obrigações na igreja, eu tenho o meu cargo, eu faço as minhas obras, minhas boas obras. Glória a Deus, irmãos, tem que fazer mesmo. Mas se há pecado, tem que ter arrependimento. Diga graças a Deus. Jesus, irmão, a pregação dele inicial foi essa. Depois, a mensagem de Jesus vai ter outros desdobramentos. Depois vai ter outros pontos importantes, outros pontos altos. Louvado seja Deus. Mas eu queria deixar claro para os irmãos aqui, nessa noite, que você comece o evangelho pelo começo. Você comece a sua vida cristã, talvez você já tenha começado, acho que começou há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Comece hoje, com esse passo, que foi o objetivo de Deus para tirar as pessoas da escuridão, das trevas, das garras do mal, foi que eles se voltassem para Deus, se arrependessem novamente, reconhecessem os seus pecados, voltassem para o Senhor e dissessem: eu transgredi a lei do Senhor, eu não posso estar diante do Todo-Poderoso, santo e digno, eu preciso de que um cordeiro morra em meu lugar. Isso é reconhecer, irmãos. Às vezes as pessoas, elas não entendendo o plano de Deus, elas até mencionam os seus pecados. É a mesma coisa que, por exemplo, um católico faz. Um católico, ele menciona os seus pecados diante do padre. Ele menciona, ele vai lá e diz: padre, pequei. Aí o padre diz: meu filho, o que foi que você fez? Ah, padre, aí ele vai dizer o pecado dele. Eu traí minha esposa, eu me excedi na bebida, ou então eu roubei alguma coisa lá do meu trabalho, e tudo mais. Ele vai mencionar o pecado. Isso não é suficiente. Arrependimento é mais do que isso, irmão. É contrição de espírito, de alma. É arrependimento, é choro, é lágrima. É você entender que aquilo ali teve um preço muito alto. É você entender que aquilo ali teve uma repercussão tremenda. Que aquilo ali teve algo sobrenatural. Para que aquilo ali, quando você for perdoado daquilo ali, não é por acaso. Não é porque, Deus é bom, Deus me ama. E Jesus também me ama, então Ele vai me perdoar. Não é por causa do amor que Ele tem por você, não. É porque um preço muito alto foi pago. Alguém justo, alguém santo, alguém puro morreu por você. Então você tem que ter essa consciência quando você pensar no seu pecado, que você tem que ver Deus, Jesus pregado na cruz, por causa do seu erro e das suas falhas. Aí você vai entender o que é arrependimento. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, versículo 10,
Hebreus 10, 4. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. Aqui está falando de Jesus. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Ou seja, o holocausto foi o próprio corpo de Jesus. Entendeu, irmãos? Sacrifício de bode era só uma simbologia do que haveria de acontecer. Quando a gente fala de arrependimento, de sangue, de morte de Cristo, é para a gente tremer os nossos joelhos, tremer o nosso coração. Talvez não seja possível nem dizer uma palavra, de tão em comoção que nós deveríamos estar. Versículo 6: holocausto e oblação pelos pecados não te agradaram. Então diz: eis aqui venho. Jesus veio. Aleluia. No princípio do livro estava escrito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha, quando o homem pecou e caiu, quando ele se colocou debaixo das trevas do pecado, que foi prometido? Que Jesus viria para retirar esse pecador desse estado que ele estava. Jesus, ele fez a obra, Jesus, ele fez o sacrifício, Jesus, ele planejou, Jesus, ele se sacrificou, ele se submeteu à vontade de Deus, ele esteve, na verdade, irmãos, passando as piores situações dessa vida. Para ganhar nome, para ser conhecido no mundo todo? Não, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas. E aí a pessoa acha que vem na igreja, canta 2 louvor, faz... Não, irmãos, arrependimento, coração quebrantado, contrito, se derramando diante de Deus, envergonhado de ver e de pensar Jesus pendurado numa cruz, o Deus glorioso, o Criador de todas as coisas, o que tem todas as coisas, toda a criação sustentada nas suas mãos. Ele está lá de mãos abertas, de mãos vazias, com os pregos nas suas mãos e nos seus pés, com o seu lado perfurado, uma coroa, que não é uma coroa de glória, é uma coroa de espinho, por causa do meu pecado. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso, irmãos, é que faz com que a gente se incomode quando a gente peca. Por que as pessoas pecam à vontade? Porque elas não têm isso na sua mente, porque a sua consciência foi esvaziada desse tipo de mensagem. As pessoas pecam naturalmente, vivem naturalmente, fazem o que querem, e por mais que você diga, ela cita outro versículo para contradizer aquilo que você está tentando fazer com que ela se conserte. Ela esvazia aquela mente da consciência que Deus mandou eles fazerem quando eles vissem um cordeirinho branco sendo morto. Olha, um cordeirinho branco, bichinho, berrando. Aí você vai lá com um cutelo, né, com uma faca, e corta, e é sangue para todo lado, de bichinho esperneando. Aí você se enche. Olha, as pessoas têm pena hoje de um cachorro, de um gato, não é? Que está morrendo, que está doente, que é a vida, é normal. É claro que vai morrer. Mas a gente tem pena, a gente se comove, mas ninguém se comove pelo Cordeiro de Deus, ninguém se comove por quando alguém fazia um sacrifício, não. Eles olhavam o sacrifício, iam para casa achando que estava tudo bem, mas eles não colocavam a mão na consciência e dizer: esse sacrifício é do Filho de Deus, é do Cordeiro de Deus, é do ungido de Deus, esse sacrifício é por mim. Eles não tinham essa consciência. Então não há arrependimento, não há salvação, não há mudança de vida. A luz não brilha para essa pessoa. Os outros benefícios do evangelho, que a gente espera poder falar numa próxima oportunidade, talvez, quem sabe, quarta-feira, não chega para essa pessoa, porque o principal, o inicial, ela não quer. Irmãos, quer viver a palavra? Quer agradar a Deus?
quer fazer com que Deus olhe para você com outros olhos, não com os olhos de juízo, que Ele vai derramar as pragas, as maldições, e que o mal vai te perseguir, que você vai ser derrotado a vida toda. Quer que Deus olhe para você com um olhar diferente? Arrependa-se. Comece a se arrependendo. Comece a reconhecendo os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, e mude. Não é só mencionar, não, como as pessoas fazem, não. Eu fiz isso, eu fiz... Não, é só mencionar, não. É sentir o seu coração compungido, é sentir o seu coração humilhado, é sentir você quebrantado diante de Deus, e pedindo misericórdia, Senhor. Misericórdia de mim. O pior de todos os pecadores, sabe quem é? É eu mesmo. É você mesmo. Não é o outro, não, é você. Por isso que Paulo dizia, dos pecadores eu sou o principal. É assim que a gente tem que pensar de nós mesmos. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Arrependimento é o sentimento profundo de que se ofendeu a Deus. Feche seus olhos. Ofendeu a Deus. Quando você ofende o irmão, o pai, a mãe, o filho, o seu patrão ou o seu empregado, primeiro você ofendeu a Deus. As suas atitudes, as suas ações foram responsáveis pelo sangue que foi derramado. Foi responsável por aquele sangue inocente que foi derramado. Pense nisso, meu irmão. Coloca a mão na sua consciência. A luz que brilha do Evangelho, as promessas, as graças, o Espírito Santo, o perdão, a salvação, a vitória, a cura, coisas maravilhosas que Jesus fez, não terão sentido nenhum se a pessoa não começar com o arrependimento. A falta de arrependimento, irmão, é uma condenação dupla. Sabe por quê? Porque a pessoa não reconhece que é pecador e não reconhece o sacrifício de Jesus por ele. É duplo, pecado duplo. A falta de arrependimento, você agride Deus duas vezes: pelo seu pecado que você transgride diante de Deus, e por não reconhecer o tremendo sacrifício que Jesus fez por você. O Evangelho começa com arrependimento e termina com arrependimento. E o cristão verdadeiro, nascido de novo, ele vai viver a vida toda assim. Começa pedindo perdão e arrependendo-se diante de Deus. E no final da vida, se ele tiver oportunidade, é isso que ele vai fazer também. Feche seus olhos. Fala com Deus. Fala com Deus, você e Deus. Não é só mencionar, não, o pecado, não. É sentir a maldade do pecado. É sentir a desgraça do pecado. É sentir as trevas do pecado. É sentir o mal do pecado. Fala com Deus. É você e Deus agora, irmão, em nome de Jesus. Esse é o divisor de águas para a tua vida espiritual diante do Senhor. Se você conserta a tua vida, se você vai viver um novo nascimento, se você vai viver em espírito e não na carne, se você vai ser um salvo ou se vai ser um perdido, é através do arrependimento. É quando você reconhece o seu erro, a sua falha, o seu pecado, a sua maneira de viver, a sua maneira que agrada mais a você do que a Deus, agrada mais os outros do que ao teu Senhor, o teu Salvador, aquele que morreu por você, aquele que você tenta satisfazer somente aos seus prazeres e não à vontade do Senhor. Fala com Deus. Só os corações que reconhecem as suas transgressões, os seus pecados, os seus agravos ao Deus Santo. Somente aqueles que veem o sangue derramado, aqueles que veem aquela cruz ensopada de sangue inocente,
Somente aqueles que quando pecam sabem do mal que estão fazendo ao seu Deus, ao seu Salvador. Somente aqueles, Senhor, que sentem tristeza na alma por não conseguir ser um crente mais santo. Somente aqueles, Senhor, que se frustram e se entristecem e rasgam não as suas vestes, mas rasgam seus corações por não conseguir ser um crente mais agradável a Deus. Esta é a mensagem do Teu Evangelho, Jesus. Uma mensagem que nos incomoda, uma mensagem que nos causa espanto, é uma mensagem que nos traz, Senhor, muitas vezes um incômodo na nossa alma, porque nós queremos palavras de justificação, nós queremos palavras de aprovação, mas a Tua palavra do Gênesis ao Apocalipse está desafiando o homem a ele se voltar para Deus, a mudar os seus caminhos, a mudar a sua mente, a mudar o seu procedimento, se voltar para o Senhor, clamando por misericórdia, confessando os seus pecados, buscando a bênção, a benignidade do Senhor, a benevolência do Senhor. E para isso é necessário o homem se despir da sua justiça própria, se despir do seu eu, se despir da autojustificação e se colocar diante de Deus como o pior dos mendigos, como o mais necessitado, como o mais desprovido, aquele que está perdido se não for atingido pela graça salvadora do Evangelho. E a graça salvadora do Evangelho começa falando para o homem: arrependa-se, porque o machado está posto à raiz, e aquele que não se arrepender, o machado colocado na raiz, essa árvore será cortada e será lançada no fogo. Senhor, em nome de Jesus, reaviva, Senhor, o desejo da Tua igreja pela palavra da verdade, a palavra que muda corações, a palavra que amanhã, quando você for trabalhar, você vai ser diferente, porque você sente que a forma como você está sendo não está agradando a Deus. Amanhã, quando você se levantar e for viver um novo dia, você vai procurar e desejar, pela força do Espírito Santo que Ele te dá, de ser um crente agradável a Deus, não agradável às pessoas. É a prova de que você realmente se arrependeu, é a prova de que houve arrependimento verdadeiro, quando você se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu tenho que parar de ser como eu tenho sido, eu tenho que parar de agir como eu tenho agido, eu tenho que parar de falar aquelas bobeiras que eu tenho falado, eu tenho que parar de ser aquela pessoa que não tem agradado e que tem me distanciado do verdadeiro perfil do Evangelho de Cristo. Busca o Espírito de Deus na tua vida, busca força, busca, irmão, ser diferente, busca coragem, busca santidade, busca Deus, busca Ele pode te dar essa força. Ele é, na verdade, aquele que veio para transformar a situação deplorável que o homem estava vivendo. Ele brilhou, Ele veio, Ele desceu do céu, Ele pisou na terra, Ele se sacrificou, Ele morreu por você, Ele ressuscitou, Ele manda o Espírito Santo para te fortalecer, para você viver como um cidadão do reino dos céus. Aleluia. Busca Deus, não vive essa vidazinha carnal que você está vivendo aí e achar que vai estar tudo bem, porque não vai estar. No final vai haver uma decepção tremenda, terrível, real, e não terá mais jeito, porque a porta está aberta, a graça está aberta, o convite está feito, a palavra foi pregada, e o coração vai ficar duro ou vai se abrir
para a realidade do Evangelho de Deus. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Homens de dura cerviz, homens de coração petrificado, pessoas de mente recalcitrantes, pessoas que não ouvem a tua palavra, mas não mudam de atitude. Misericórdia dessa tua igreja de hoje, Senhor, desse povo de hoje. Que eles aprendem uma coisa aqui na tua casa, mas quando eles saem dessas portas, eles têm prazer em fazer diferente, em continuar na sua vida de pecado, de fracasso, de trevas. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor, porque o coração rebelde, ele tem satisfação em continuar na rebeldia, mas o coração convertido, ele se entristece de estar vivendo em desobediência a Deus. Que a tua igreja desperte, Senhor, porque nós estamos vivendo os dias finais, e é preciso a tua igreja se arrepender do seu mal, para poder ela ser aceita na presença de Deus. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, toda a força humana, toda a rebeldia humana. Quebra, Senhor, toda a altivez de espírito. Quebra todo orgulho. Quebra toda a prepotência, toda a arrogância que faz o homem dizer: eu sou assim, eu não vou mudar. Isso é a pior loucura que o homem pode falar, meu Deus. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, destrua. Que o teu Espírito Santo esmiúce a pedra, Senhor. Em nome de Jesus, que caia por terra esse demônio, meu Pai, que tem feito essa pessoa permanecer na vida do pecado e da desobediência, ouvindo a tua palavra, mas com os corações e as atitudes endurecidas. Em nome de Jesus, Pai, que haja conversão de espírito, conversão de alma, em nome de Jesus, de verdade, em nome de Jesus. Faz isso, meu Deus, em nome de Jesus, para a tua igreja, para o teu povo, para aqueles, meu Pai, que frequentam as igrejas, que louvam, que cantam cânticos de louvores a Ti, que leem um versículo todos os dias, que postam alguma mensagem cristã, mas que vivem uma vida afastada do verdadeiro Evangelho, porque não há arrependimento, não há reconhecimento de pecado, não há mudança de atitude. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia dessa geração rebelde, em nome de Jesus, Pai. Converte os corações a Ti, para que as bênçãos do Evangelho venham sobre essa igreja, venham sobre esse povo, venham sobre a nossa terra, venham sobre o nosso país, venham sobre a nossa nação, venham sobre o mundo, Senhor. Que a luz brilhe no meio dessas trevas que nós estamos vivendo. Que luz? A luz do teu Evangelho verdadeiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga amém, diga graças a Deus.